O decreto poderoso. Permita e veja a mudança acontecer. A realidade não é física, uma viagem quântica. Você já parou para pensar se o que vemos, tocamos e sentimos é a única realidade que existe? E se o mundo, tal como o conhecemos, fosse apenas uma parte de um mistério muito maior? Por séculos, a ciência nos ensinou sobre um universo previsível, regido por leis de causa e efeito. Mas, nas últimas décadas, uma revolução silenciosa mudou tudo. Uma revolução nascida no coração da matéria, no reino do infinitamente pequeno. Bem-vindos à física quântica, o campo que desafia a lógica, dobra a mente e nos força a repensar a própria natureza da existência. Prepare-se para ter sua percepção expandida. O despertar quântico. A matéria é uma ilusão? Imagine que a parede à sua frente não é tão sólida quanto parece. Imagine que em um nível fundamental, ela é composta de algo muito mais etéreo, vibrante e, de certa forma, vazio. A física clássica nos diz que tudo é feito de átomos. Mas a física quântica nos revela que esses átomos são, em sua maior parte, espaço vazio. O que antes parecia sólido, agora se revela uma dança de energia e informação. Para entender isso, precisamos mergulhar no átomo. Tradicionalmente, pensamos no átomo como um pequeno sistema solar, com elétrons girando em torno de um núcleo. Acontece que a distância entre o núcleo e os elétrons é gigantesca em comparação com o tamanho das partículas em si. Se o núcleo fosse uma bolinha de gude no centro de um campo de futebol, os elétrons seriam partículas de poeira girando na arquibancada mais distante. O restante, puro vácuo. A solidez que percebemos é, na verdade, uma ilusão criada pela interação de forças e campos eletromagnéticos que impedem que um átomo atravesse outro. No nível mais profundo, a matéria não é algo fixo, mas sim um conjunto de probabilidades, uma onda de potencial. Ou, como diria o físico John Wheeler, nenhuma partícula é uma partícula até ser observada. Isso muda tudo que sabemos sobre o que é real. A mera observação parece ter o poder de transformar possibilidades em realidade concreta. Exemplos que explodem a mente, onde a intuição falha. O experimento da fenda dupla é o cartão de visitas da loucura quântica. Se dispararmos elétrons um por um em duas fendas, o que esperamos? Duas linhas no anteparo, certo? Como balas em um alvo, seguindo uma trajetória definida. Mas o que acontece é espantoso. Eles criam um padrão de interferência, como se fossem ondas se espalhando e se encontrando. Isso significa que cada elétron individual, de alguma forma, passou pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ele se comportou como uma onda de probabilidade, que se espalhou, interferiu consigo mesma e só depois decidiu onde aterrissar. E a parte mais bizarra? Quando tentamos observar qual fenda o elétron passa, colocando um detector em uma das fendas, ele magicamente para de agir como onda e volta a agir como partícula. A observação, a consciência ou o ato de medição parece colapsar a função de onda do elétron, forçando-o a escolher uma única trajetória. Isso levanta questões profundas sobre o papel da consciência na formação da realidade. Será que o universo está em um estado de possibilidades infinitas até que nossa atenção o force a se manifestar? Outro fenômeno de cair o queixo é o emaranhamento quântico, que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Imagine duas partículas que nascem juntas e, por isso, ficam emaranhadas. Mesmo que estejam a anos-luz de distância, se você medir o estado de uma, por exemplo, seu spin, uma propriedade quântica, instantaneamente saberá o estado da outra, sem que haja qualquer comunicação aparente entre elas que respeite a velocidade da luz. É como se estivessem conectadas por um fio invisível que transcende tempo e espaço. Se uma gira para cima, a outra, não importa a distância, girará para baixo no mesmo instante. Isso desafia nossa compreensão de causalidade e localidade. Parece que o universo não é apenas um conjunto de objetos isolados agindo independentemente. Ele é uma teia interconectada, onde tudo está, de alguma forma, ligado em um nível fundamental.
O emaranhamento quântico sugere que existe uma realidade não local, onde as informações podem ser compartilhadas instantaneamente, independentemente da distância. Mentes brilhantes, os arquitetos da revolução quântica. Essa nova visão da realidade não surgiu do nada. Ela foi forjada por mentes brilhantes que ousaram questionar o status quo e se aprofundar nos mistérios da matéria. Tudo começou com Max Planck, o pai da teoria quântica. Em 1900, ao tentar explicar a radiação de corpo negro, ele introduziu a ideia revolucionária de que a energia não é emitida e absorvida de forma contínua, mas sim em pacotes discretos, os quanta. Foi uma ideia que ele próprio considerou radical, mas que se mostrou a chave para desvendar o universo microscópico. Depois, Niels Bohr, que propôs o modelo atômico com elétrons orbitando em níveis de energia específicos. Ele foi um dos arquitetos da interpretação de Copenhagen, uma das mais aceitas e ainda debatidas interpretações da mecânica quântica, que postura a natureza probabilística dos fenômenos quânticos e a importância da observação. Bohr argumentava que a realidade das partículas quânticas não existe antes da medição, a medição a cria. Erwin Schrödinger, com sua famosa equação de onda, nos deu a ferramenta matemática para descrever o comportamento probabilístico das partículas quânticas. Sua equação permite calcular a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado lugar a qualquer momento. E, claro, seu famoso experimento mental do gato de Schrödinger ilustra a natureza contraintuitiva da superposição quântica. Um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, até que a caixa seja aberta e o estado seja observado. Werner Heisenberg nos apresentou o princípio da incerteza, mostrando que não podemos saber com precisão a posição e o momento, velocidade, de uma partícula ao mesmo tempo. Quanto mais precisamente conhecemos um, menos precisamente conhecemos o outro. Há um limite fundamental para o nosso conhecimento, intrínseco à natureza da realidade. Isso não é uma limitação de nossos instrumentos, mas uma propriedade fundamental do universo quântico. E o lendário Richard Feynman, com suas diagramas de Feynman, que revolucionaram a forma como entendemos a interação entre partículas. Um gênio com uma didática incomparável, ele simplificou cálculos complexos e visualizou interações subatômicas de uma maneira que permitiu avanços significativos na eletrodinâmica quântica, que é uma das teorias mais bem-sucedidas da física. Esses são apenas alguns dos gigantes, e poderíamos mencionar muitos outros, como Paul Dirac, Wolfgang Pauli e John von Neumann, que pavimentaram o caminho para a nossa compreensão atual da realidade quântica. Eles nos deram as ferramentas para começar a desvendar os mistérios do universo. Da teoria à aplicação, a física quântica em nosso dia a dia. Se a física quântica parece algo de ficção científica, pense novamente. Ela já está transformando o nosso mundo de maneiras que nem imaginamos. A cada dia, usamos tecnologias que só existem graças aos princípios quânticos. Um dos casos de uso mais bem-sucedidos e transformadores da física quântica é a tecnologia laser. A palavra laser significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. É um fenômeno puramente quântico. Basicamente, os elétrons em um material são excitados, recebem energia, para um nível de energia mais alto. Quando eles caem para um nível de energia mais baixo, liberam fótons, partículas de luz. O truque quântico é que esses fótons estimulam outros elétrons a liberar mais fótons, que são idênticos em fase e direção. O resultado é um feixe de luz coerente e incrivelmente poderoso. De leitores de código de barras a cirurgias precisas, de comunicações por fibra ótica a impressoras, os lasers se tornaram onipresentes em nossas vidas. A precisão e o poder do laser são uma prova da nossa capacidade de manipular o mundo quântico para benefícios práticos. Mas não para por aí. Outro exemplo espetacular é a ressonância magnética nuclear, amplamente utilizada na medicina como ressonância magnética. A RM utiliza as propriedades quânticas dos núcleos dos átomos, especificamente o spin nuclear, para criar imagens detalhadas de órgãos e tecidos internos, sem radiação ionizante. Os núcleos atômicos atuam como pequenos ímãs e em um campo magnético forte ele se alinha. Pulsos de radiofrequência são aplicados, fazendo com que esses núcleos girem para fora do alinhamento.
Quando os pulsos são desligados, os núcleos relaxam e emitem sinais que são detectados e transformados em imagens detalhadas. É uma ferramenta diagnóstica revolucionária que salvou inúmeras vidas e nos permitiu entender melhor o corpo humano em um nível molecular, detectando tumores, lesões e doenças com uma precisão sem precedentes. E o futuro é ainda mais promissor. Estamos à beira de uma nova era, a da computação quântica. Diferente dos bits clássicos que são 0 ou 1, os qubits podem ser 0, 1 ou ambos ao mesmo tempo, um estado de superposição, e podem ser emaranhados uns com os outros. Essa capacidade de estar em múltiplos estados simultaneamente e de se interconectar através do emaranhamento permite que computadores quânticos resolvam problemas complexos que estão além da capacidade dos supercomputadores atuais. Desde a descoberta de novos medicamentos e materiais com propriedades nunca antes vistas, até a quebra de criptografias e a otimização de sistemas complexos, como logística de transporte ou modelagem climática, a computação quântica promete transformar indústrias inteiras e moldar nosso futuro de maneiras que só estamos começando a imaginar. A grande pergunta: o que isso significa para nós? Se a realidade não é física em sua essência, mas uma teia de energia, informação e probabilidade, o que isso significa para a nossa existência? Significa que temos um poder maior do que imaginamos. Nossos pensamentos, nossas intenções, nossa consciência podem não ser apenas produtos do cérebro, mas sim participantes ativos na construção da realidade. Como nos ensina o pensador e místico Neville Goddard, assuma o sentimento do seu desejo realizado e a realidade não terá escolha se não se conformar. Essa afirmação, que muitos consideram esotérica, ressoa de forma intrigante com a ideia quântica de que a observação e a expectativa colapsam a função de onda. Se o universo, em seu nível mais fundamental, é um mar de possibilidades até que seja observado, será que nossa consciência, nossa fé e nossa intenção têm um papel em moldar a realidade que experimentamos? Para ilustrar essa profunda conexão, vamos mergulhar em uma experiência vivida por Gregg Braden, um renomado cientista e autor que testemunhou a aplicação prática desse princípio em uma cultura ancestral. Braden estava documentando a sabedoria de uma tribo em uma região castigada pela seca. Os campos estavam secos, o gado morria e o desespero pairava no ar. Ele esperava que o líder da tribo realizasse alguma dança elaborada para a chuva, sacrifícios ou rituais complexos que ele havia visto em outras culturas. Mas o que aconteceu o deixou perplexo. O líder, um ancião sábio e sereno, levou todos os membros da tribo para um local sagrado. Em vez de pedir por chuva, o líder começou a agradecer pela chuva que já havia caído. Ele descreveu com riqueza de detalhes como sentiria a lama entre os dedos dos pés, o cheiro da terra molhada, o som da chuva batendo nas folhas. As pessoas fechavam os olhos e, com as mãos levantadas, expressavam gratidão e alegria por algo que, fisicamente, ainda não existia. Braden observou a intensidade do sentimento e da convicção naqueles rostos. Era como se a chuva já estivesse ali, abundante e refrescante. A tribo não estava pedindo por chuva, eles estavam experimentando a chuva em seu presente, como se ela já fosse uma realidade. E o mais notável é que, poucas horas depois desse agradecimento, uma chuva torrencial caiu sobre a região, encerrando a seca. Para Braden, essa foi uma demonstração poderosa de como a consciência coletiva e a experiência sentida podem influenciar o mundo físico, alinhando-se com os princípios da física quântica sobre a não localidade e o poder da observação. Essa história nos faz refletir profundamente. Se a realidade é fundamentalmente não física e maleável, então o que realmente nos impede de manifestar nossos desejos? Seriam nossas próprias crenças limitantes, nossa incapacidade de sentir o desejo realizado antes que ele se materialize? A física quântica nos lembra que a matéria é menos substancial do que parece e que, em seu nível mais fundamental, o universo é um campo de potencial. Nossas emoções e pensamentos geram campos energéticos que interagem com esse campo de potencial.
A gratidão pela chuva antes dela cair não é um ato de ingenuidade, mas sim um alinhamento com a realidade de que a chuva já existe como uma possibilidade, esperando ser observada e sentida em sua manifestação. A intuição de culturas antigas, como a que Gregg Braden testemunhou, parece ter antecipado séculos de descobertas científicas. Eles compreendiam de forma empírica a profunda interconexão entre o observador e o observado, entre a intenção e a manifestação. Isso nos leva a um novo paradigma. Não somos meros peões em um universo aleatório, somos de fato co-criadores. Nossas percepções, nossas emoções e nossa atenção consciente têm um papel ativo em moldar a tapeçaria da realidade. A aceitação de que a realidade não é tão física quanto imaginamos abre portas para compreensões profundas sobre a cura, a criatividade e a manifestação de nossos sonhos. Começamos a ver que as leis do universo podem ser mais flexíveis do que nos ensinaram. Permita-se explorar essa nova perspectiva, permita-se questionar o que você considera real. E talvez, apenas talvez, você comece a ver a mudança acontecer em sua própria realidade. O universo é um campo de possibilidades infinitas e você, com sua consciência, é a chave para desvendá-lo. Que tal começar a sentir a gratidão pelo que você deseja, como se já fosse seu?